Jornada dos Anjos, a história se constrói diante de nossos olhos, pelo Espírito Lúcio, romance psicografado por Sandra Carneiro, parte 1, sinopse. Depois de exilados por amor, a jornada continua. Acompanhando a trajetória de Constantino, Fausto, Jean Hus, Jerônimo de Praga, Ernesto Elvira, entre outros personagens, iremos conhecer os bastidores espirituais de momentos cruciais que marcaram a história. Jornada dos Anjos alcança os dias atuais, no turbilhão dos acontecimentos que envolvem este período de transição da Terra, que passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O verdadeiro progresso da humanidade repousa nas mãos daqueles que amam, enfatizando que somos senhores de nosso destino e herdeiros de nossas escolhas. Lúcio nos convida, através deste surpreendente romance, a refletir sobre a valiosa oportunidade que temos nesta decisiva encarnação. Aproxima-se o dia em que este mundo será pleno de alegria, amor e prosperidade. Jesus, de sua morada luminosa, aguarda que avancemos com determinação rumo à vitória suprema do bem. A Terra alcança o ápice de sua transição. Agora, a história se constrói diante de nossos olhos. Qual será o nosso destino? Prefácio. O tempo é curto. É imprescindível estarmos prontos e disponíveis para fazer o trabalho que se apresenta diante de nós. Não percamos momentos preciosos correndo atrás das ilusões efêmeras que não nos levarão a nada. Acordemos do longo e pesado sono que nos entorpece os sentidos e principalmente a percepção espiritual, dificultando nossa compreensão do que é verdadeiro e perene. Façamos uso da prece e não nos permitamos adormecer de novo. Abandonemos definitivamente a atitude que nos afasta de Deus e traz sobre nós profundo sofrimento. É hora de despertar. Que Jesus, da luminosa morada onde nos aguarda há quase 2000 anos, nos ajude a trilhar o caminho do bem, da renúncia e do amor, libertando nossas consciências e nossas vidas para iniciarmos a jornada da iluminação interior, rumo à perfeição, ao Criador. Amigos, que a paz do Mestre envolva o seu coração, bem como nossa morada terrestre, com fulgurante esperança de renovação. Lúcio. Introdução. O mar estava agitado. A pequena embarcação se afastava com dificuldade, buscando alcançar o navio que esperava para partir. Com as vestes ensopadas e água até a cintura, João e os outros cristãos tentavam atingir a praia, mas eram jogados pelas fortes ondas da arrebentação, exatamente onde acabavam de ser deixados. Cefás, uma senhora cristã, exilada junto com os demais do grupo, caiu e, na tentativa de se levantar, chorava desesperada. O que será de nós agora? Como sairemos deste lugar? Vamos morrer aqui. Paciente e amoroso, João procurava acalmá-la. Tenha fé, minha irmã. Deus nunca nos desampara. Ele sempre cuida de todos. E enquanto a ajudava a se erguer, prosseguiu. Não desanime. Por mais difícil que seja a nossa situação, vamos confiar no Mestre. Um pouco mais confortada, a mulher assentiu com a cabeça e enxugou as lágrimas misturadas à água do mar. Explicou a razão de sua angústia. Não temo por mim, apóstolo João, e sim por meus filhos, que ficaram em Éfeso. É por eles que me angustio. Estou pronta a dar a vida pelo Senhor, se Ele assim o desejar. Mas e meus filhos? Como é difícil para uma mãe ver os filhos ameaçados. Eu posso imaginar, Cefás, posso mesmo. No entanto, Jesus está no comando de nossas vidas, não está? Cefás o olhava calada, e ao chegarem finalmente à praia exaustos, ele aconselhou: agora descanse, precisamos recuperar as forças. Aqueles eram mais alguns dos muitos cristãos exilados por ordem do imperador romano Dominiciano. Os componentes do pequeno grupo estenderam-se na areia quente e fina, enquanto tentavam recompor as forças e os corações, abalados pela longa e difícil jornada.
Não obstante a solicitude com que atendia e se preocupava com todos, João parecia cansado. Olhou ao redor, notando a beleza do cenário. Patmos era uma ilha esplendorosa, localizada no leste do mar Egeu. Acostumado aos encantadores cenários já vistos quando saía para a pesca e depois pelas viagens que empreendera para difundir o Evangelho de Jesus, ele estava embevecido diante da pequena ilha grega. Já ouvira muitos falarem daquele lindo lugar, nunca, porém, estivera ali antes. Acomodou-se ao lado dos demais e ficou a contemplar a bela paisagem. A brisa perfumada soprava suavemente, o sol se punha devagar, deixando no horizonte um rastro de tons avermelhados e intensos. A vegetação da ilha parecia acalentar o entardecer e recebê-lo com todo prazer, pois o aroma exalado pelas plantas era doce e agradável. Não demoraria a anoitecer. Ebenezer tocou o ombro de João e sugeriu: não seria melhor procurarmos abrigo para passarmos a noite? Será que conseguiremos encontrar ainda hoje outros cristãos também presos na ilha? Não tenho a menor ideia de onde possam estar. A ilha é pequena, João, e não creio que estejam muito longe da praia. Seria melhor que nos colocássemos logo a caminho. Ao observar o olhar de João, que focalizava o grupo, Ebenezer aconselhou: embora estejamos todos cansados, não podemos passar a noite aqui. Temos de procurar abrigo. João sorriu ao admitir. Seu bom senso é inegável, e dirigindo-se ao grupo pediu: vamos, irmãos, precisamos de um abrigo. Sei que estão todos esgotados, mas não podemos demorar mais. Também parece cansado, apóstolo. João abriu sincero sorriso e respondeu: estou mesmo. A idade chegou de vez para mim, minha irmã. Entregando-se a enorme esforço, puseram-se a caminho, em busca de outros que já estivessem na ilha. Caminharam há cerca de meia hora e avistaram algumas casinhas improvisadas, feitas de madeira e cobertas com vegetação. Antes que alcançassem um minúsculo vilarejo, alguns moradores correram ao encontro do grupo. Um dos homens perguntou ainda à distância: são cristãos? Foi João quem respondeu: somos, viemos de Éfeso. Um dos que vinham mais atrás gritou: João, apóstolo João, é você mesmo? Quando reconheceu o companheiro de longos anos, com quem fizera muitas viagens, tendo por objetivo disseminar o Evangelho, João exultou: Ananias, é você? Ao se encontrarem, trocaram um apertado e carinhoso abraço. Emocionado, uma jovem disse, enxugando as lágrimas: não pouparam nem a você, João. Ora essa, e por que poupariam? Já está com idade avançada. Eles deveriam levar isso em conta. Além do mais, você só faz o bem a todos. João sorriu e fitou o outro nos olhos. Você esquece que não pouparam o melhor de nós todos, Ananias. Aquele que só fez o bem em toda a sua vida. Quem pode exigir ser tolerado ou aceito depois do tratamento que teve o mestre dos mestres? Não podemos nos iludir jamais. Nossa luta é difícil. Jesus já nos ensinou que o caminho para aqueles que desejam segui-lo é estreito. Fez-se longo silêncio e Ananias convidou: vamos à minha casa? Mesmo pequena e improvisada, todos nós arranjaremos por lá. Depois de conversarem muito e trocar informações sobre o dia a dia na ilha e o que acontecia no continente, com notícias de amigos e parentes de muitos daqueles que ali estavam há mais tempo, Raquel, a irmã de Ananias, aproximou-se e sugeriu: devem estar com fome. Vou servir o jantar. Embora bastante frugal, vai alimentar a todos. Depois da leve refeição, sentaram-se à volta de João e alguns pediram: João, conte-nos uma história sobre Jesus. Temos ouvido muitas, mas sei que você deve saber de outras que ainda não conhecemos. O rosto de João iluminou-se, refletindo suave luminosidade que imediatamente envolveu a todos. O cansaço que sentia desapareceu. Ele ajeitou-se no assento que ocupava e disse sorrindo: é sempre uma grande alegria poder relembrar as experiências preciosas que tivemos ao lado de Jesus de Nazaré. E pôs-se a narrar episódios que vivenciara como discípulo de Jesus. Ficaram acordados até muito tarde, relembrando as doces experiências. No plano espiritual, em torno do pequeno agrupamento, brilhava intensa luz.
Se os olhos materiais o permitissem, eles se surpreenderiam ao observar a numerosa companhia espiritual com que contavam naquela noite. Um grupo bem maior de espíritos envolvia aqueles que se reuniam na terra, e com eles apreciava as histórias sobre o enviado de Deus. Entre seus integrantes estava Ernesto, outrora exilado de Capela. Só muito mais tarde João disse: "Bem, agora gostaria de descansar." Ananias concordou com a cabeça e o ajudou a se levantar enquanto dizia: "Ficaria aqui a noite toda ouvindo você." Ao colocar-se de pé, João bateu levemente nos ombros do mais novo e disse: "Teremos muitas ocasiões para conversar, não é mesmo? Acha que ainda ficaremos muito por aqui? Quem sabe? De toda forma, vamos aproveitar bem nosso tempo. Tenho uma porção de histórias sobre Jesus para compartilhar." Depois de acomodar a todos, distribuindo-os pelos espaços disponíveis nas pequenas casas, Ananias voltou, sentou-se e, sorvendo um copo de água fresca, em um suspiro desabafou com Raquel: "Não sei se fico triste ou feliz com a chegada de João." A irmã afirmou: "Quanto a mim, estou aliviada por tê-lo conosco. Já estava começando a perder as esperanças." No dia seguinte, mal os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, João já se levantara e, silencioso, saíra da pequena cabana que os abrigava. Caminhou devagar em direção ao mar e em algum tempo avistou a praia. Admirou a beleza do alvorecer, com os raios cada vez mais fortes do astro-rei rasgando o céu até dominar o espaço. O dia amanhecia belo e cheio de energia. João olhou ao redor e notou uma pedra bem desenhada que poderia servir de banco. Sentou-se, ainda contemplando o mar e o céu. Depois indagou em pensamento: "Deus, meu Pai, Mestre Jesus, o que desejam de mim? Estou aqui isolado de tudo e de todos. Como prosseguir com a tarefa de levar o Evangelho ao povo, de difundir seus sentimentos, se permitiram que para cá eu viesse? É chegado o momento da minha passagem para o mundo espiritual." Ernesto, espírito que fora seu pai, em existência longínqua em Capela, afagou-lhe os cabelos e sussurrou-lhe ao ouvido: "Não, querido Henrique, não é o momento de sua transição. Serene seu coração e espere tranquilo. Ainda tem muito trabalho a fazer. Contamos com você, com sua força física e sua fé em Jesus." Registrando no coração aquelas palavras, João sorriu e falou baixinho: "Estou aqui, Senhor, pronto para fazer tudo o que de mim desejar. Sou seu servo." Ele se calou. Mais uma vez Ernesto afagou-lhe os cabelos e beijou-lhe a fronte envelhecida. Àquela altura, João somava 85 anos de vida e ainda mantinha vigor físico que impressionava a todos. O apóstolo continuou a meditar e orar por mais algum tempo. Foi interrompido pela voz amiga de Ananias: "Sabia que eu encontraria aqui." João sorriu para o companheiro, que logo se acomodou ao seu lado e comentou: "É lindo ver o sol nascer. Muitas vezes tenho vindo para apreciar a beleza e orar. É um lugar ideal para a prece. O silêncio ainda domina a paisagem e tudo vai despertando aos poucos, à medida que oramos. É como se nos integrássemos a toda a natureza, louvando a Deus pelo dom da vida." Ananias ficou calado. Lágrimas brotaram em seus olhos e lhe desceram pela face. Limpou o rosto, porém elas teimavam em cair. João tocou-lhe o ombro fraternalmente e indagou: "O que foi, Ananias? O que o entristece tanto, meu irmão?" "Eu não entendo bem o que acontece, João. Porque estamos aqui, separados de nossos parentes e amigos. Estamos tentando fazer o bem conforme Jesus nos ensinou e somente isso. Não infringimos nenhuma lei. E tantos cristãos já foram sacrificados, tantos. Por que isso está ocorrendo, João? Você compreende?" "Meu caro Ananias, não se deixe abater. A tristeza pode vir, é normal, mas não permitamos que ela tome conta de nós. Lutemos contra a tentação do abatimento e do sentimento negativo de derrota. Lembre-se de que somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou até a morte." Depois de breve silêncio, Ananias continuou, enxugando as lágrimas: "Eu sei, João, e por isso me entristeço. Não consigo ter fé igual a que vejo em você e em tantos outros cristãos. Apesar de amar o Mestre e confiar nele, às vezes fico realmente cansado de lutar tanto. Por que tudo isso acontece?
As resistências e oposições que levaram Jesus ao maldeiro são as mesmas que nos perseguem e querem nos calar, assim como acham que emudeceram Jesus matando, pretendem matar a todos nós para silenciar a própria consciência que lhes desperta sutilmente na alma. Não querem enxergar, pois isso os obrigaria a mudar, abrir mão de seus interesses, de seu orgulho, das ilusões sobre si mesmos e sobre o mundo que acalentam no íntimo. Jesus os incomodou. Ananias e nós, igualmente, muitos incomodamos. Ananias ficou pensativo e João prosseguiu. Apesar de tudo, veja que eles não conseguem calar os cristãos. Alguns realmente foram sacrificados, mas muitos outros estão abraçando a causa do Evangelho. E dá para crer que logo seremos aceitos e finalmente poderemos viver nossas vidas, tentando explicar e ensinar o que Jesus nos deixou. Isso só fará bem às pessoas. Como é possível que não percebam? Dessa vez, foi João quem nada disse. Ananias suspirou fundo, em curto intervalo, e confessou: estou cansado, João. Foi muito doloroso para mim perder entes queridos da minha família. Você sabe, meu pai e meus irmãos foram mortos por ordem de Dominiciano. Minha mulher e meus filhos estão em Éfeso, escondidos na casa de amigos. Não consigo perdoar totalmente, conforme Jesus nos ensinou. Sinto muita dor no coração, muita saudade. Ananias, você sabe que seu pai e seus irmãos não morreram. Estão vivos e a serviço de Jesus em outra dimensão da vida. Eles estão bem, muito bem. Subitamente, João parou de falar, fechou os olhos por um instante e em seguida os abriu. E estão aqui agora, disse. Ananias arregalou os olhos e perguntou: aqui conosco? Eles estão aqui? Sim. Seu pai pede que você se tranquilize, pois Esté e as crianças passam bem, estão seguras e bem protegidas. Ananias, tocado pela energia de amor que emanava do pai dos irmãos desencarnados, vestia copioso pranto, e João prosseguiu. Seu pai o envolve em terno abraço, Ananias, e lhe diz que eles partiram porque a hora havia chegado. Já tinha cumprido a tarefa que lhes cabia na encarnação. Agora precisam dar sequência ao trabalho no plano espiritual e contam com sua ajuda para realizá-lo. Eles têm permanecido muitas vezes ao seu lado, intuindo e orientando quanto à forma de colaborar. Limpando as lágrimas, ele disse: gostaria de poder abraçá-los também. Eu os amo tanto. Eles sabem, sentem o seu carinho. Todavia você os ajudará muito mais confiando na providência e sabendo que continuou por perto. Ananias calou-se, tomado pela emoção. Aos poucos se acalmou e, depois de prolongado silêncio, afirmou: estou melhor. E só posso agradecer-lhe por me proporcionar tamanha alegria. Sem dizer nada, João abraçou carinhosamente o amigo. Então Ananias convidou: não seria melhor irmos? Você precisa se alimentar. Comeu algo antes de sair? Não. Gosto de orar pela manhã antes de me alimentar. Só que agora deve comer. Vai indo, Ananias. Eu o sigo logo atrás. Não, João, vamos. Terá tempo de sobra para voltar aqui quantas vezes quiser. Está na hora de cuidar bem de seu corpo. Ainda vai precisar muito dele. João ergueu-se e concordou. Tem razão, Ananias. Vamos indo. Enquanto caminhavam em silêncio pela trilha que levava da praia até a cabana, João imaginava quantos cristãos deveriam estar sentindo angústia idêntica à que viria Ananias. Por certo, havia os que compreendiam o sentido do sofrimento que lhes era imposto, ao passo que muitos provavelmente se questionavam sobre os motivos de tanta resistência, de tamanha oposição enfrentada. À medida que pensava, uma ideia lhe surgia, clara e nítida, no fundo da mente: escrever aos cristãos, esclarecendo e comentando a vitória do cristianismo no mundo. Em pensamento indagou: quando começaremos? E a resposta lhe soou na mente: em breve. Quase um ano se passou. Outros grupos de cristãos chegaram à ilha, contando os horrores que muitos estavam enfrentando por causa dos governadores romanos. Por toda parte, era árdua a luta dos cristãos. Certa noite, depois de ouvir alguns deles narrarem o que se passava em diversos pontos da Palestina e de outras regiões, João se recolheu com o coração dolorido. Sabia que o combate seria duro, mas sempre que constatava a aridez do coração humano e o quanto de mal o homem era capaz de fazer ao seu semelhante, ficava triste.
Ao acomodar-se na cama naquela noite, ele não conseguia dormir. Virava-se de um lado para o outro, na tentativa inútil de conciliar o sono. Sentou-se e escutou mentalmente, com nitidez, uma voz: "Durma, João, aquiete-se e durma. Hoje começará a receber as informações que deverá escrever." Ainda sentado, ia questionar, quando a voz pediu com suavidade: "Deite-se, logo você dormirá e então verá diante de seus olhos o que deverá escrever." Acostumado a obedecer às orientações espirituais que recebia, João deitou-se outra vez, procurando pensar apenas no rosto amigo e meigo de Jesus, que trazia na memória com todos os detalhes. Pouco a pouco a lembrança o acalmou e ele adormeceu. Seu corpo espiritual foi então desprendido do corpo físico e Ernesto, que o aguardava, perguntou: "Então, Henrique, está pronto para traduzir o que ainda há por vir para os cristãos, as lutas e também as vitórias?" Abraçando o querido amigo, João respondeu: "Estou pronto para tentar." "Vamos, está tudo preparado. Você verá o desenrolar dos fatos futuros lá na colônia, e ao regressar, começará a traduzir para nossos irmãos encarnados aquilo a que tiver assistido." João calou-se pensativo. "O que foi? Está preocupado?" Ernesto indagou. "Nunca fui muito bom para escrever, você sabe, não é? Tenho lá minhas dificuldades." "Não se preocupe, você terá muita ajuda." Preparavam-se para partir, quando João perguntou com um sorriso: "Tem visto Elvira?" "Não, desde que ela regressou para a capela, mas sei que está sempre pensando em nós. Sinto seus pensamentos envolvendo minha mente." "E como está você, Ernesto?" "Fortalecendo-me com seu exemplo." João sorriu e o abraçou. "Podemos ir agora?" falou. Partiram. Logo alcançaram a colônia, próximo ao orbe da Terra, e lá João pôde visualizar, numa tela imensa, muitos fatos que ao longo do tempo se sucederiam no planeta. Mais tarde, ao retornar, ele pediu: "Por favor, Ernesto, precisarei de ajuda para o que devo realizar. Não sei como colocar na linguagem dos meus contemporâneos aquilo que vi hoje. Voltaremos muitas vezes à colônia. Você poderá rever o que para você foi motivo de dúvida e conversaremos sobre cada detalhe. Ajudaremos em tudo que estiver ao nosso alcance. Vai dar certo, não se preocupe." Na manhã seguinte, o sol já ia alto quando João despertou. A cabana estava vazia e ele se sentia atordoado. Sentou-se e meditou um pouco, buscando compreender tudo o que sentia. Então saiu em busca de Ananias e logo encontrou Raquel, que informou: "Ananias foi pescar, pediu que ninguém o acordasse e todos tentamos deixar a cabana sem fazer barulho. E conseguiram. Agora preciso de pergaminhos, pena e tinta. Tenho de escrever." Imediatamente Raquel correu para a cabana e logo surgiu à porta avisando: "Está tudo na mesa. Sobre o que o Senhor vai escrever é alguma orientação para nós e todos os cristãos, Raquel." "Puxa, que notícia boa!" Sorrindo, João explicou: "Vou tratar de escrever antes do que vi em sonho esmaeça em minha mente." Assim, durante os anos que passou na ilha de Patmos, João ocupou-se em registrar, da melhor forma possível, tudo o que observava no plano espiritual, com relação ao futuro da terra e dos homens. Embora desejasse ardentemente transmitir mensagens de otimismo e esperança, constatava dia a dia que o porvir da humanidade seria marcado por uma longa trajetória de dor, lutas e muito sofrimento, até que o raiar de nova era libertasse finalmente a consciência humana. Naquele cenário de rara beleza, João escreveu as páginas que seriam conhecidas pelas futuras gerações como o livro do Apocalipse, retratando uma das fases de transformação da Terra em seu processo evolutivo. Primeira parte. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus 10:34. Capítulo 1. Roma, ano 324 da era cristã. No salão de audiências ouviam-se os gritos do poderoso general: "Saia já da minha frente, verme inútil! Desapareça, suma, ou não sei o que faço com você." Lucínio, agressivo, empurrou o mensageiro que se mantinha curvado diante dele, fazendo-o cair nos degraus da escadaria próxima. O jovem logo se ergueu e, aterrorizado, saiu rapidamente da sala. Sabia do que aquele velho general era capaz.
Constância entrou a tempo de presenciar a cena. Verificando a enorme irritação do marido, indagou: por que maltrata tanto o pobre rapaz? Ele trouxe mais notícias. O experiente general do Império endereçou olhar furioso à esposa e limitou-se a dizer: é seu irmão outra vez. Aproximando-se do marido e buscando aparentar calma, Constância insistiu: e o que foi agora? Sei muito bem o que ele planeja, suas intenções. O que houve? Medindo a mulher de alto a baixo, o general disse, enquanto saía apressado do amplo salão: não vai vencer? Escreva o que eu digo. Por Zeus, ele não vai vencer. Constância fez Licínio estacar na porta ao argumentar. Constantino é determinado e ardiloso. Consegue tudo aquilo que deseja. Ele virou-se para ela e esbravejou, ainda mais contrariado, deixando perceber todo o seu furor contra o opositor. Tem conseguido ampliar o território sob o seu poder à custa de muito ouro e muitas vidas romanas. Sabe seduzir os generais com seus argumentos e pontos de vista, mas não é perfeito. Pelos deuses, quem ele pensa que é? Quer dominar todo o império? Quer tornar-se o único César, poderoso e absoluto? Constância afirmou hesitante. Provavelmente sim, pois ele não conseguirá. Vou impedi-lo, custe o que custar. A mulher segurou o braço do marido e advertiu: seja cauteloso. Com Constantino, todo cuidado é pouco. Por favor, veja lá o que planeja. Além do mais, ele é meu irmão e não quero que nada lhe aconteça. Não se iluda, Constância. Ele jamais teria qualquer piedade de você. A esposa argumentou. Está enganado. Constantino é um homem determinado, ambicioso e astuto, mas é justo. Não faria nada que me prejudicasse, a menos que eu prejudicasse primeiro. Portanto, pense muito bem antes de agir contra ele. Sem responder, o velho general desapareceu pelo corredor, deixando a esposa meditar. Respeitava o marido e admirava o irmão. Queria bem aos dois, mas temia pelas atitudes sempre intempestivas de Licínio. Sentou-se e, observando pela janela a movimentação dos soldados sob as ordens do marido, ficou a se perguntar o que exatamente estaria acontecendo. Licínio se irritava muito com as atitudes de Constantino. Embora antes fossem muito próximos, até mesmo seu casamento havia sido negociado com o irmão para estreitar os laços entre eles. Agora estavam a ponto de um confronto direto. Depois de muitas lutas e combates, mentiras e traições, assassinatos e disputas cruéis que não poupavam ninguém e nem mesmo laços familiares dos mais próximos, Constantino havia conquistado toda a região ocidental do Império, tornando-se o imperador do Ocidente, e Licínio era então o Augusto do Oriente. Ambos dividiam o poder do imenso território sob a égide da águia. O olhar de Constância, que parecia perdido, encheu-se de temor. Ela continuava a refletir que haviam sobrado apenas os dois e que seu irmão não dividiria o poder. Pressentia que eles iriam entrar em confronto direto e não demoraria muito. Tirando de sob as roupas, junto ao peito, uma pequena cruz de madeira que trazia pendurada em uma corda fina feita de couro, apertou-a contra uma das mãos e pediu baixinho: ajude-me, Jesus, por favor. Proteja Constantino e também Licínio. Não deixe que minha família seja dizimada por essas disputas estúpidas de poder. Por favor, Nazareno, olhe por mim. Ainda segurava firme a pequena cruz quando sua serva pessoal entrou ofegante. Minha senhora precisa vir depressa. Calma, Ana, o que foi? Venha, senhora, rápido. Uma desgraça está prestes a acontecer. A senhora precisa impedir. Constância acompanhou Ana pelos corredores do palácio até chegar à porta do gabinete do marido, que aberta permitia que eu escutasse a gritar pela sacada do amplo salão, diretamente aos soldados. Enfurecido e enlouquecido, ele gritava: meus leais servidores, moradores da bela e poderosa Bizâncio, obedeçam às minhas ordens. Quero que todos os funcionários cristãos deixem seus postos e partam imediatamente. Que não fique um só em meu reino. Todos fora. São traidores perigosos. Eu os quero longe daqui. Todos servem a Constantino. Constância aproximou-se do marido e, segurando-o pelo braço, implorou: acalme-se, por favor, o que está fazendo? Ele arremessou-a para longe com toda a violência, fazendo-a cair sobre um banco e depois sobre uma mesa mais adiante.
A serva ia entrar para socorrer sua senhora, que continuava no chão ferida, quando Licínio, olhando-a com fúria, gritou: Não ouse entrar em meu gabinete, cristã imunda, saia daqui. A ordem é para você também. Suma da minha frente ou acabo com você, com minhas próprias mãos. Já desapareça. Em seguida, ele voltou para a sacada e continuou a gritar aos subordinados: Até o final do dia, quero todos os cristãos bem longe daqui. Todos eles, sejam romanos ou não. Não quero um remanescente. Aquele que não concordar com minha ordem, podem partir também. Quero limpar meu reino dessa praga, e vai ser hoje mesmo. Constância permanecia no chão, desacordada e ferida na cabeça, totalmente cego pelo ódio que sentia por Constantino e por seus frequentes avanços militares. Licínio escreveu uma ordem expressa para que em todas as cidades do seu reino os cristãos fossem banidos imediatamente de qualquer cargo ou função que tivessem em qualquer área relevante, que se tornassem todos escravos. Assim que terminou, saiu da sala com o pergaminho nas mãos e sumiu no corredor, diretamente para o grêmio onde ficavam seus soldados mais graduados. Levava pessoalmente a ordem. Ana, que se afastara aturdida, buscou a ajuda de outra serva de confiança de Constância, que mantinha em segredo sua opção pelo cristianismo, e pediu: Helena, precisa ajudar a senhora, ela está ferida. O que houve? Já escutou a ordem do imperador Licínio? Sim, já correu por todo o palácio. A Nossa Senhora tentou intervir e ele a empurrou. Ana começou a chorar angustiada. Helena trouxe-lhe um pouco de café e pediu: Fale o que houve. Eu acho que a matou. Não é possível. Ele não seria capaz. Acho que foi sem querer. Ela estava com muita raiva. Jogou-a com força e ela caiu e bateu a cabeça na mesa. Vi que sangrava. Se não está morta, acho que está morrendo. Pálida, Helena ergueu-se dizendo: Precisamos ajudá-la. Eu não posso. O imperador me impediu de entrar em seu gabinete e me quer fora do palácio. Se me encontrar de novo por aí, é capaz de me matar. Precisava ver como ele estava. Parecia fora de si, enlouquecido. Você precisa ajudá-lo, eu não posso fazer nada. Helena pensou por um instante e, virando-se para Ana, pediu: Vá então, Ana. Vá antes que ele a encontre. Mas primeiro peço a Juliano para vir até aqui. Diga que a mãe está ferida. Não fale de suas suspeitas mais graves. Olhando para o céu, disse: Tenho esperança de que ela esteja apenas ferida. Agora vá. Procure por Juliano e diga que me encontre no gabinete de Licínio. Vamos socorrer Constância. Antes de sair, ao alcançar a porta, Ana se voltou e disse em lágrimas: Tome cuidado, Helena. Ele está fora de si. Ana saiu depressa e Helena correu pelos corredores, encontrando amigos e parentes, que com alguns pertences nas mãos fugiam assustados. Ela seguiu até atingir a parte mais alta do edifício, onde ficava o amplo salão de Licínio. Observou que estava vazio e correu até Constância. Havia sangue espalhado sob sua cabeça e Helena constatou que o ferimento era grave. Debruçou-se sobre o peito da outra e escutou-lhe o coração. Ainda batia. Logo Juliano entrou à procura das duas. Estou aqui. Ele estava lívido, com as mãos trêmulas e suando frio. Olhou para a mãe, depois para Helena e perguntou assustado: Ela está viva, mas precisamos tirá-la logo daqui e tratá-la. Se perder mais sangue, não sei o que poderá acontecer. É claro, mas o que foi que deu no meu pai dessa vez? Não sei, Juliano. Acho melhor você se preocupar com isso depois. Agora precisamos socorrer sua mãe. Claro. Helena rasgou parte de suas vestes e cobriu o ferimento, procurando estancar o sangramento. Assim que o curativo improvisado ficou pronto, Juliano carregou a mãe para o seu quarto e colocou-a na cama. E agora o que faremos? Helena não titubeou. Vou procurar ajuda. Fique aqui com ela e não deixe ninguém se aproximar antes que eu chegue, está bem? O rapaz balançou a cabeça afirmativamente. Capítulo 2. Juliano sentou-se à beira da cama e afagou com ternura o rosto da mãe. Seu coração batia descompassado. Suas mãos suavam frio e de seus olhos desciam pesadas lágrimas que corriam pela face alva, alcançando vez por outra as mãos de Constância. Esta, imóvel, empalidecia mais e mais, e agora já tinha os lábios arroxeados. O rapaz olhava para a porta a todo instante, ansioso para que alguém aparecesse em socorro da mãe. Ele a beijou na face e sussurrou angustiado:
Por favor, mamãe, aguente. Helena foi buscar ajuda. Não morra, por favor. E escutou a voz forte e irritada do pai. O que está fazendo aqui? Onde está sua mãe? Juliano ergueu-se indignado. Não está vendo que ela está aqui, prestes a morrer por sua causa? Sustentando o olhar arrogante, Licínio, incrédulo, acercou-se da ampla cama que acomodava a esposa. Fitando-a, exclamou: Não tive a intenção de machucá-la, mas ela insistia em interferir em minhas ordens. Não sente nada por ela mesmo, não é? E quem você pensa que é para questionar meus sentimentos, rapaz? Ainda não sabe nada da vida, das dificuldades e desafios que o mundo nos impõe. Não tenho direito de julgar-me ou discutir meus atos. Você machucou a minha mãe, tratou-a com violência, e é só isso que me diz? Vem ainda me censurar. Juliano interrompeu-se em pranto. Licínio aproximou-se mais da mulher, auscultou-lhe o coração, ergueu-lhe a cabeça e observou o curativo e o ferimento. Depois, recolocando-a com cuidado na cama, ergueu-se e disse: A mim você não puxou definitivamente. Parece uma mulherzinha choramingando. Vou buscar alguém que a possa ajudar. Sem esperar pela resposta do rapaz, Licínio saiu decidido. Antes de deixar o cômodo, no entanto, virando para o rapaz, disse: Mandarei um dos sacerdotes vir vê-la. Depois partirei com meus melhores homens para terminar o que comecei. Quero expulsar definitivamente todos os funcionários cristãos que trabalham nas áreas administrativas do meu reino. Por que tanto ódio, meu pai? Você pensa que sabe alguma coisa sobre esses cristãos, mas não sabe. Eles são como uma praga que se espalha por toda parte e se infiltra em todas as áreas do império. Um sem número de aristocratas da mais alta casta romana está se juntando a esses seguidores de um mestre nazareno que faz milagres e promete vida eterna. Vida eterna. Promete o paraíso. Eu realmente não compreendo, meu pai. Não foram você e meu tio que fizeram promulgar o Edito de Milão, em que determinam que haja tolerância religiosa no império? Você apoiou o tio Constantino e fez valer essa lei. Por que fez isso, se não aprecia os cristãos? Licínio, de senho fechado e olhar distante, considerou. Eram outros tempos, muito diferentes de agora. Constantino ainda tinha algum respeito pelos seus colegas militares e talvez até mesmo pelos desgraçados cristãos. Agora, todos não passam de instrumentos de seus interesses, de bonecos em suas mãos, de coisas, entendeu? Coisas que ele usa conforme seus desejos e caprichos. A cada um ele usa e descarta, como fez comigo. Ou você acha que seu tio vai descansar enquanto não me enfrentar? Licínio parou por um momento. Depois bradou, ainda mais enfurecido: Eu vou derrotá-lo. Ele não me vencerá. Juliano abaixou a cabeça, limpando as lágrimas, e fitou a mãe com terna tristeza. Licínio sumiu esbravejando pelo corredor. Podia-se escutar sua voz ecoando pelo palácio e desaparecendo aos poucos. Logo que Licínio afastou-se, Helena entrou depressa, trazendo consigo o médico romano que havia pouco se tornara cristão. Já conhecendo a gravidade do problema de Constância, ele não demorou a fazer-lhe novo e cuidadoso curativo, e em seguida fê-la beber um preparado que ele fizera com muitas ervas, para restituir-lhe a força e ajudar seu próprio corpo na restauração do ferimento. Helena o ajudava, observando-o em silêncio. Juliano se afastara um pouco, pois não suportava ver a mãe naquelas condições. Otávio não havia ainda terminado seus cuidados, quando Grípnio, o sacerdote mais graduado e responsável pelos serviços aos deuses romanos, entrou no quarto em busca da mulher de Licínio. Juliano adiantou-se e informou: Otávio já cuidou dela. Seu pai ordenou que eu a visse, pois ele não está aqui agora. Eu sim, e digo que ela recebeu os cuidados de que necessitava. Deixe-nos. Meu pai não sabia que eu já mandara vir ajuda, por isso foi procurá-lo. Engano seu. Ele foi à minha procura porque confia em mim e sabe que farei o que é melhor para salvar sua mãe. Ela já foi socorrida. Agradeço, mas não necessitamos mais de sua ajuda. Pois bem, se algo acontecer a ela, será sua responsabilidade. Minha? Ora essa. Meu pai foi quem quase a matou, e você vem me dizer que a responsabilidade será minha? Então me deixe vê-la. Otávio, que terminara o atendimento, interveio. Consinta que ele a veja, Juliano. Que mal pode haver? O estado dela é muito grave e toda ajuda é bem-vinda.
O rapaz afastou-se da cama para que Gripinho se aproximasse. Ele a examinou minuciosamente. Depois se ajoelhou e fez alguns gestos, pedindo socorro aos deuses. Em seguida fitou Otávio, que aguardava em silêncio, e disse a Juliano: ela recebeu cuidados adequados. Agora está nas mãos dos deuses. Vou até o templo preparar um sacrifício especial pela vida dela. Eles haverão de me escutar. Juliano balançou a cabeça sem dizer nada, e Gripinho saiu do quarto. Otávio aproximou-se do rapaz e, tocando-lhe o ombro, disse: como disse antes, o estado dela é bem delicado. O que podemos fazer agora é pedir a Deus por ela. Será que está sentindo muita dor? Dessa vez, foi Helena quem se aproximou e disse: uma das ervas que Otávio lhe deu tem efeito de atenuar a dor. Dirigindo-se ao médico, ela indagou: não há mais nada que possamos fazer? Continue dando o chá de hora em hora. Isso vai ajudá-la. Se seu estado piorar, veremos o que podemos fazer. Por enquanto, temos de aguardar. Helena se prontificou. Se você me permitir, Juliano, vou ficar aqui cuidando dela dia e noite. Otávio também se ofereceu. Tenho algumas tarefas para terminar, mas depois posso ficar aqui também. Apertando as mãos de Helena e depois de Otávio, ele concordou. Aceito, por certo. O estado de Constância alternou fases de ligeira melhora e de pior acentuada nos dias que se seguiram. Ela permanecia inconsciente. Às vezes sussurrava palavras desconexas, quase incompreensíveis. Em outras calava completamente. Juliano, dedicado e amoroso, não saía do lado da mãe. Otávio e Helena também se revezavam em cuidados e atenção, e a jovem, vez por outra, ajoelhada à beira da cama, orava ao mestre, que há pouco conhecera, rogando pela vida daquela mulher, aparentemente frágil, mas cheia de força interior. Muitas vezes, ao terminar suas orações, ia devagar até a cabeceira da cama e sussurrava no ouvido de Constância: não nos abandone, por favor, lute. Algumas semanas depois, a notícia do ocorrido com a irmã chegou aos ouvidos de Constantino. Ele permanecia sentado, ocupando o lugar de maior destaque, no centro de seus conselheiros, e ouvia a narrativa sobre as últimas ações de Licínio, sem esboçar nenhuma reação. Constantino era um general respeitado pelos seus homens e pelos seus súditos. Conquistara cada pedaço do território romano, que ora estava sob seu controle com muita astúcia e arguta estratégia, o que o tornara um conquistador querido e respeitado. Com rosto de forte ossatura, transparecia em seu corpo e sua postura a determinação e a coragem de, destemida e sabiamente, lutar pelas suas aspirações. Constantino parecia incansável e inabalável. Nada tirava dele a calma e a determinação na tomada de decisões e nas ações. Ele raramente reagia e se utilizava toda e qualquer informação ou situação em seu favor. Quando o mensageiro terminou de narrar o que se passava no Império do Oriente, ele parecia distante, mas logo perguntou: e como está minha irmã agora? Não sabemos exatamente. Parece que seu estado é muito grave. Está recebendo os cuidados devidos? Ou Licínio abandonou a própria sorte? Juliano, seu sobrinho, é quem está tomando conta dela. Constantino calou-se pensativo. O silêncio era absoluto no salão, quando o soldado surgiu à porta e interrompeu a reunião. Senhor, um mensageiro da fronteira chegou apressado e deseja falar-lhe. Diz que é extremamente urgente. Constantino não respondeu, apenas inclinou a cabeça afirmativamente. O soldado reproduziu o sinal positivo e saiu apressado. Logo retornou com o mensageiro, que aparentava abatimento e cansaço extremo. Senhor, trago notícias da fronteira. Mais notícias, senhor. Constantino disse atento. O que houve? Os sármatas se preparam para invadir o reino do Ocidente. Já arregimentaram grande parte de homens que não param de chegar. O exército deles está crescendo a cada dia. O imperador guardou silêncio. Seus generais mais leais e seus conselheiros já o conheciam bem e sabiam que seu silêncio era a maior ameaça contra os seus inimigos. Todos esperavam pelo que diria Constantino, sem se manifestarem. Ele se levantou, caminhou até o mapa de seu reino e de suas fronteiras, examinou o desenho com atenção, depois virou para o soldado e perguntou: mostre-me onde exatamente se concentram
O jovem foi até o desenho colocado sobre uma mesa enorme, observou o mapa com atenção, depois apontou: estão aqui, entre as montanhas. Constantino observou o lugar exato que o jovem apontara, depois sorriu levemente e sugeriu: descanse e coma um pouco, parece exausto. Agradeço, senhor, mas estou a seu serviço aguardando suas ordens. Só descansarei depois que eu atender, meu senhor. Tocando-lhe o ombro, Constantino insistiu: descanse, pois tenho planos para o seu regresso. O jovem escutava o imperador com atenção, assim como os demais ouvintes. Constantino aproximou-se do mapa, analisando ainda melhor cada detalhe. Depois se virou para o rapaz e disse: amanhã quero que parta bem cedo e vá direto ao meu amigo, Augusto do Oriente, Licínio. Sem compreender, todos aguardavam o esclarecimento de seu líder, que prosseguiu depois de longa e premeditada pausa. Quero que Licínio nos permita atravessar seu território para exterminarmos os sármatas. Quero que ele me autorize a atravessar suas cidades mais lucrativas para surpreender os sármatas pelos flancos, certamente por onde não esperam que ataquemos. Um de seus generais apenas balbuciou: mas esse é o caminho mais longo. Constantino comentou com um sorriso irônico: pode até ser mais longo, mas iremos conquistando tudo o que estiver em nosso caminho. Ao nos defrontarmos com os sármatas, não somente nosso exército será maior, como meu império estará consolidado. Confie em mim, Gelênios, sei o que estou fazendo. Erguendo todo o seu corpo e esticando o braço em sinal de profundo respeito, Galênios saudou o seu imperador. Não tenho a menor dúvida disso. Ave César. Todos em uníssono repetiram: Ave. Constantino manteve-se sério e em silêncio. No entanto, um observador atento registrara em seu olhar a enorme satisfação que sentia pela destacada posição que ocupava, pela admiração que recebia de seus subordinados e súditos, bem como pela perspectiva cada vez mais próxima de tornar-se o único imperador de Roma. Capítulo 3. À medida que os generais e conselheiros deixavam a sala em alvoroçada conversa, Constantino acomodou-se em sua cadeira suntuosa, seu trono. Sentou-se e observou seus homens se afastando. Apenas os mais próximos ainda permaneceram com ele. Mentalmente, felicitou-se por estar mais uma vez aproveitando bem as circunstâncias em seu favor. Claro que não ficara feliz com a notícia de que a irmã estava doente, mas a agressão de Licínio contra ela era desculpa mais do que suficiente para que seus homens o seguissem em sua condição de Augusto, ferido no orgulho familiar. Licínio mais uma vez passava por um brutamontes e deveria ser contido a todo custo. Ele acompanhou a movimentação com o olhar, depois fitou Marco e indagou: está comigo no que pretendo fazer? Sim, sem restrições, senhor. Constantino levantou-se, tocou-lhe o ombro e comentou: meu bom Marco, eu sei que posso contar com você. O outro respondeu sem pensar: e como poderia ser diferente? Licínio quase lhe mata a irmã. Constantino aproveitou e, ainda que demonstrasse fixar apenas Marcos, estudava de canto de olho as mínimas reações de Helenos e Domênico. Consciente da admiração e do respeito que ambos dedicavam aos cristãos, arrematou: ele está piorando a cada dia. E esse problema com os cristãos agora? Os outros dois permaneciam calados. Marco, Helenos e Domênico eram os 3 homens de confiança de Constantino, o que no Império Romano daquela época era algo quase impossível. Temia-se até a própria sombra. Os 3 generais que ocupavam a mais alta graduação do exército pretoriano haviam sido transformados em guarda pessoal do imperador do Ocidente e agora acompanhavam-no em tudo, participando de todas as suas decisões. Experientes e astutos, apoiavam Constantino, não sem questionar-lhe muitas vezes as ações. Constantino calou-se, usando o silêncio como também sabia fazer. Voltou a sentar-se e fixou o olhar para fora da janela distante. Pensava ativamente nas estratégias que usaria para vencer Licínio. Esperava pelo apoio de seus homens de confiança, pois sabia do tremendo desafio que vencer o imperador do Oriente representaria. Seria uma batalha das mais difíceis, pois o próprio Licínio era igualmente um general experiente e dominador, possuindo um exército muito maior do que o de Constantino em número de homens. Finalmente, Helenos e Domênico aproximaram-se de Constantino e, reverenciando-o, afirmaram:
Também estamos com você em sua decisão. Licínio precisa ser detido. Ótimo. Logo mais nos reuniremos para traçar um plano de ataque detalhado. Já tenho algumas ideias e poderemos definir nossa estratégia. Helenos e Domênico se retiraram, enquanto Marco permaneceu ao lado de seu imperador, a quem tanto admirava. Daria a própria vida por ele, tamanha sua admiração. Constantino, confortavelmente instalado em seu trono, pensava em suas estratégias e, apesar de estar convicto de sua decisão, sentia um desconforto ao imaginar-se confrontando Licínio. Era sua consciência que buscava espaço para alertá-lo do perigo de suas intenções. Ao perceber-lhe o titubear sutil, duas entidades espirituais, trajando pesado manto negro, aproximaram-se dele e sussurraram aos ouvidos da mente. Licínio precisa ser detido. Não há nada de errado nisso. Você e somente você deve ser o único e absoluto César de Roma. Será muito melhor para o Império. Um reino dividido não pode subsistir. Roma precisa de você. Você, Constantino I, será um imperador que marcará a história de sua época e jamais será esquecido. Um reino dividido não pode subsistir. Um reino dividido não pode subsistir. Registrando as palavras do Espírito ao seu lado, Constantino tomou-as como seus próprios pensamentos e sentiu-se aliviado. Sem dúvida, estava fazendo o correto. Distante dali, Juliana acabara de pousar sobre a mesa uma cumbuca com água fresca que dera à mãe. Olhando pela janela, suspirou profundamente. Com olhar distante, pensava no pai, no tio e em toda a situação do império. Ele desprezava a atitude de Licínio. Sua ganância e seu desejo de poder o enojavam, especialmente porque detectava na corte e naqueles que circundavam seu pai e acompanhavam seus passos de perto os interesses acima de tudo. Percebeu o ambiente hostil em que passara toda a sua vida, com medo de todos, sempre protegido pela mãe. Aquilo não era a vida que ele imaginava, não apreciava aquela disputa pelo poder a qualquer preço. Quando acompanhava o pai em alguma viagem perigosa, a mãe sempre o cercava de um guarda pessoal reforçada, temendo pela sua vida. Ele temia até que o próprio pai lhe fizesse mal, e ele também. Definitivamente, não confiava no pai, também não confiava no tio. A única pessoa em quem de fato confiava era sua mãe, e naquele momento ela estava naquele estado, praticamente entre a vida e a morte. Estava distraído quando escutou: "Meu filho." Sem acreditar, correu até a mãe. Ajoelhando-se, beijou-lhe a face e em lágrimas balbuciou: "Mãe, graças a Deus." "Onde está seu pai?" "Eu não sei. Ele viajou, eu acho." "Fique calada, mãe, você não pode fazer nenhum esforço. Foi ferida gravemente e precisa ficar tranquila para se curar." "Seu tio, Constantino?" "Sim, precisamos falar com ele." "Por quê?" "Sei que algo ruim vai acontecer." "Não, mãe, você precisa se acalmar. Tudo ficará bem, mas precisa ficar calma. Como se sente?" "Estou com fome." Juliana exclamou sorrindo: "Isso é um ótimo sinal. Você está melhorando. Que maravilha, eu mal posso crer. Pensou que iria livrar-se de mim tão fácil?" "Não diga isso, mãe. Não sabe o quanto sofri esse tempo todo. Faz tempo que estou aqui nesta cama, umas 2 semanas." Fazendo menção de erguer-se, foi impedida pelo rapaz. "Não, mãe, o que está fazendo? Não pode levantar-se ainda. Deixe que Otávio a examine primeiro. Você ficou muito mal." Constância, impedida pelo filho, voltou a deitar-se enquanto falou: "Sinto-me bem. Apenas um pouco tonta e fraca, mas estou bem. Não tenho nenhuma dor. Mas seu corte foi fundo e você perdeu muito sangue. Agora vai precisar de uma dieta especial por algum tempo para poder recuperar-se por completo. Portanto, fique aí quietinha. Logo Helena virá, então pedirei que chame Otávio. Somente ele poderá autorizá-la a se levantar. Estou aflita por seu pai. Onde ele está?" "Já disse que viajou, mãe." "Para onde quando volta?" "Ele saiu daqui enfurecido. Sabe que tio Constantino o irrita profundamente." "Eu sei. E receio, mãe, que não haja mais nada que possamos fazer. Eles se enfrentarão em breve." "O que me diz?" "Ele lhe falou que iria atacar Constantino?" "Não. Constantino marchará contra seu pai." "Como sabe?" "Eu simplesmente sei e temo por ele." "Como pode ainda querer-lhe bem depois de tudo? E não somente o que ele lhe fez agora, mas a forma como a tratou a vida inteira." "Fui e sou fiel aos meus deveres."
e você também deve ser. O caráter de um homem se mede pelo respeito que ele tem por si mesmo e pelos seus semelhantes. Acontece que meu pai não tem respeito por ninguém, e como aprenderá se o tratarmos de igual modo? Juliano sorriu afetuoso e comentou, depois de longo período de silêncio: simplesmente não sei como consegue, mãe. Constância insistiu: sabe onde ele está? Não, mãe. Ele não me disse nada, e realmente não me interessei em saber. Em breve estará de volta. Apreensiva, ela balbuciou: não tenho tanta certeza. Helena entrou e, ao deparar com os dois conversando, correu ao encontro dele chorando. Minha senhora, graças a Deus acordou, está melhorando. A madura senhora respondeu: seria melhor estar no mundo espiritual agora, mas ainda tenho tarefas a cumprir por aqui. Limpando as lágrimas, Helena disse, segurando as mãos de sua senhora: fico feliz. A senhora nos faria muita falta. Capítulo 4. Duas testemunhas espirituais assistiam àquela cena repleta de alegria, suavidade e amor. Com vestes diáfanas e luminescentes, Angélica acompanhava o despertar de Constância, de quem havia cuidado carinhosamente. Sorrindo, ao constatar finalmente a recuperação de sua protegida, comentou com Maurício: pode voltar agora à colônia, ela ficará bem. O belo rapaz, que mais lembrava a figura de um anjo, tão insistentemente retratado por artistas de todos os tempos, fitou Angélica com ternura e perguntou: tem certeza? Sim, ela conseguiu responder muito bem ao nosso tratamento. Seu corpo está em recuperação e o quadro é promissor. Fazendo pequena pausa, ela prosseguiu com suave entonação na voz: você ajudou muito. Agradeço mais uma vez. Não me agradeça, devemos tudo a Jesus. Sim, eu sei. Agora é importante que você retorne à colônia, levando a Ernesto as boas notícias. Pelo empenho com que tem acompanhado o processo de expansão do Evangelho de Jesus sobre a terra e pelo seu envolvimento em todos os detalhes, ele gostará de saber que conseguimos impedir a partida de Constância antes do previsto. Vou agora mesmo. Você me parece cansada. Vai demorar-se muito ainda aqui? Ficarei até que a situação se acalme. Mas parece agravar-se cada vez mais. Você sabe o porquê. Ambos emudeceram por longo tempo. Maurício, por fim, comentou: não podemos desanimar. De modo algum. Vamos perseverar. O cristianismo haverá de triunfar sobre a terra. Por quanto tempo ainda os cristãos sofrerão tamanha perseguição? Não deveria ser assim, não é mesmo? Quem somos nós para tirar esse tipo de conclusão? No entanto, meu mais profundo desejo é que os homens despertem do sono da ignorância em que ainda estão imersos. Mas agora é melhor que você vá. Leve notícias e peça novas orientações. Preciso saber em que poderei ajudar, no caso de as suspeitas de Constância estarem certas. As circunstâncias se precipitam cada vez mais. Estou receosa pelas decisões que Constantino tem tomado. Ele vem colaborando com os nossos objetivos como se propôs, mas sinto que pouco a pouco distancia-se, na essência, daquilo que deveria fazer, mas ainda age em nosso favor, aparentemente. Entretanto, sinto que suas motivações estão se desvirtuando. Se estiver certa, ele poderá perder-se a qualquer momento. Este é o meu receio. Preciso da ajuda de nossos orientadores do mais alto. Sem demora, ambos se despediram e Maurício partiu em direção a uma colônia espiritual situada sobre a região da Europa Central. Não teve dificuldade de ultrapassar a grande diferença de vibrações entre os planos material e espiritual, e logo cruzava o enorme portão que se abria para uma região espiritual de serena suavidade, intensa atividade do bem. A atmosfera se fez mais leve. Doce fragrância de flores, as mais diversas, invadiu o ar. Pássaros e borboletas coloridas cruzavam o céu. Maurício deteve-se diante da beleza da colônia e respirou fundo, abrindo com satisfação as energias sutis que vibravam no ambiente. Entrou. Logo estava em companhia de Ernesto, que o aguardava. Maurício, é bom vê-lo. Que notícias nos traz dos irmãos encarnados? Acomodando-se ao lado do orientador, Maurício suspirou. A situação continua difícil. Tenho percebido grande adensamento energético sobre o planeta. Sim, como se nuvens pesadas e negras se acumulassem sobre a crosta. Apesar disso, trago-lhe boas notícias.
Conseguimos contribuir efetivamente para a melhora de Constância. Ela acaba de despertar e se recupera muito bem. Excelente trabalho, Maurício. Ela é nossa grande aliada no sentido de manter Constantino nos trilhos de sua programação. Ela é fundamental. O rapaz prosseguiu interessado. Angélica continua dedicada à sua recuperação. Ela tem conseguido maior influência sobre Constantino? Tem trabalhado muito, mas também está receosa de que ele se desvie de sua tarefa. Honestamente, Maurício, eu também estou e muito. O jovem fitou Ernesto sem dizer palavra. Também estava apreensivo. Depois de breve pausa, indagou. Achei que talvez Angélica exagerasse. Então ele realmente está se desviando da tarefa? Pouco a pouco, quase imperceptivelmente, vem se distanciando de nossa programação. E o que podemos fazer? Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, mas a decisão é dele. Sim, Maurício indagou. Conhece-o há muito tempo? Sim, desde Capela. Surpreso, Maurício comentou. Faz tempo mesmo. Também vieram de lá e chegamos antes de você, um pouco antes. A grande maioria já retornou, contudo, ainda muitos por aqui. Estamos tentando, não é mesmo? Sinto saudade de meu verdadeiro lar. Desejo retornar assim que for possível. Mas como posso fazer isso, deixando para trás tantas pessoas queridas? Não posso por enquanto. Sei bem o que sente. É o caso de Ferdinando, ora vivendo na terra como Constantino. Ele já tem preparo suficiente para realizar a tarefa que se propôs, certamente. Entretanto, não importa quão preparados estejamos, sempre podemos falhar. Basta uma distração, um enveredar pelo caminho do orgulho e nos deixar dominar por ele e pronto. O retorno fica muito difícil. Calaram-se novamente. Ernesto ergueu-se, caminhou até uma grande janela que dava para florido jardim e comentou por fim. Continuemos orando e confiando. Deus jamais permite que se coloque sobre qualquer de seus filhos peso maior do que está preparado para suportar. Confiemos que Constantino será capaz de reencontrar-se e ser vitorioso afinal. Capítulo 5. Era madrugada, quando o mensageiro de Constantino alcançou os portões de Bizâncio. Constância, que se recuperara quase completamente do triste incidente com o marido, deu um pulo na cama e sentou-se, tremendo, assustada. Ofegante, tirou o pequeno crucifixo que trazia junto ao peito e suplicou: Mestre Jesus, socorra-me e a minha família. Meu coração está opresso e me diz que algo sombrio está por acontecer. Ajude-nos, por favor. Sem compreender por que a dor no peito a oprimia tanto, não pôde conter as lágrimas que lhe desciam pela face. Pedindo repetidamente o socorro de Jesus e de seus enviados, ela finalmente conseguiu acalmar-se e voltou a se deitar. Entretanto, por mais que tentasse, não conseguia conciliar o sono e revirou-se na cama até o sol brilhar intenso no céu do Mediterrâneo. Assim que adentrou os portões da fortificada cidade, o mensageiro do Augusto do Ocidente deu de comer ao seu cavalo e descansou brevemente. Tinha ordens de seu general para retornar com a resposta de Licínio tão logo a obtivesse. Quando o dia amanheceu, 2 soldados da guarda pessoal do imperador vieram buscá-lo. O imperador Licínio irá recebê-lo agora, acompanhe-nos. Prontamente o mensageiro seguiu até o imperador. Ajoelhado diante do grande general que dividiu o poder do Império Romano com Constantino, o jovem permaneceu calado, aguardando as instruções do soberano que, depois de longo silêncio, indagou: O que quer Constantino? Os sármatas ameaçam nossa fronteira, senhor, e Constantino pede autorização para cruzar seu território, a fim de surpreender o inimigo antes que este avance sobre Roma. O quê? Que estratégia ridícula é essa de seu imperador? O que ele pretende? Vamos, responda. Sem erguer os olhos, o rapaz apenas disse: Eu não sei, senhor. A única orientação que recebi foi para pedir-lhe que a autorização e retornar imediatamente com sua resposta. Licínio sorriu cínico e insistiu: Não sabe? Tem certeza? Vociferou então com o rapaz: Vamos, diga o que Constantino planeja. Você não é um soldado, deve saber então. Trêmulo, o rapaz redarguiu: Eu não sei, senhor. Apenas cumpro ordens. E por que Constantino planeja atacar os sármatas por minhas terras? É certamente o caminho mais longo. De certo, ele planeja algo contra mim. Licínio levantou-se e caminhou até a janela da ampla sala.
Ficou longo tempo em silêncio, olhando pela janela. Depois aproximou-se do rapaz e, encostando a cabeça na dele, segurou-lhe a face com uma das mãos e gritou com violência: Sei muito bem o que ele planeja. Vou esperá-lo muito bem preparado. E quanto a você, meu rapaz, se quiser fixar residência aqui a partir de agora, será poupado de longa e dolorosa viagem. O jovem soldado fitou o general, que naquele momento lhe parecia ainda mais alto e mais forte, antes de responder com estranheza: Não posso, senhor. Meu general me aguarda. O ar prepotente e arrogante Licínio ordenou: Pois bem, que assim seja. Quero dar uma resposta contundente ao seu senhor. E chamando de seus homens ordenou: Leve-no ao poste, sem chibatadas, depois deixe-no partir. O rapaz fitou o imperador com os olhos arregalados, mal acreditando no que escutava. Sabia que Licínio era um general duro e muito experiente, mas jamais esperaria tal atitude de um outro soldado. Sem dizer palavra, foi arrastado pelos guardas e chicoteado impiedosamente. Depois colocaram-no sobre o cavalo e mandaram-no partir. Embora muito machucado, ele conseguiu conduzir seu cavalo até a divisa dos domínios do Oriente com os do Ocidente. Foi socorrido pelos colegas e logo acomodado em um leito para receber tratamento. Antes de ficar inconsciente, disse com enorme esforço: Ele não permitirá. O general, que pessoalmente o auxiliava, acalmou o rapaz. Nós já sabemos, agora descanse. Logo o soldado ficou inconsciente e, depois de 2 noites naquele estado, não resistiu aos ferimentos que, associados à longa jornada, ceifaram-lhe a jovem vida. Alguns dias depois, Constantino chegou ao acampamento com seu exército já regimentado e ordenando que todos os seus melhores homens, espalhados pelo império, se juntassem a ele para a batalha iminente. Policarpo, o general responsável pelo acampamento próximo à divisa, detalhou o estado em que o jovem chegara. Cheio de ódio, Constantino fez-o repetir a narrativa a todo o acampamento e, ao final, mostrando-se indignado, proferiu suas ordens da maneira mais eloquente. É por essas decisões arbitrárias que temos de tomar o reino do Oriente das mãos de Licínio. Invadiremos Bizâncio e subjugaremos o imperador do Oriente e seus homens mais fiéis. Chega de agressões descabidas. Primeiro os cristãos, depois minha própria irmã, quase morreu nas mãos desse monstro, e agora esse jovem inocente que simplesmente cumpria ordens, deixando sua família por estupidez absoluta. Fez longa e calculada pausa e depois concluiu: Não toleraremos mais isso. Sigam-me e seremos vitoriosos. Vou liderá-los pessoalmente nesta batalha, e ouçam bem o que digo, nós venceremos. Envolvidos pela emoção que as palavras inflamadas de Constantino lhes causavam, eles gritaram, liderados pelos homens de confiança do imperador: Ave César, único imperador de Roma. Constantino fitou seus homens a ovacioná-lo e emocionou-se. Eram mais de 100.000 homens a gritar diante dele. Sentia com todas as forças que venceria Licínio e se tornaria o único imperador. Era esse agora seu propósito. Toda a sua força estava voltada para esse fim. Retirou-se com seus generais para organizar o ataque que faria em breve a capital do Oriente. Durante vários dias, o exército de Constantino avançou mais e mais rumo a Bizâncio, cidade que pretendiam dominar e ocupar. De fato, Constantino desejava fazer dela a sede de seu império. Famosa pela posição estratégica que ocupava, desde muito havia despertado o interesse do grande general. Quanto mais avançavam, mais crescia o número de soldados. Acampavam à noite e, mal de amanhecia, todos se punham a caminho. Superaram o frio e regiões de difícil acesso, mas foi às margens do rio Ebro, pouco distante de Bizâncio, que foram obrigados a parar, dada a violenta correnteza que dificultava a travessia dos 120.000 soldados, entre homens de infantaria e cavalaria. Constantino determinou que acampassem. É inútil avançarmos agora. Precisamos entender bem a situação de nosso oponente. Passaremos esta noite aqui. Marco observou preocupado. Acho bom mesmo descansarmos. Os homens estão exaustos. Pois ficaremos aqui por hora. Marco, quero que envie uma pequena tropa de seus melhores homens, pequena mesmo, 2 ou 3, para que verifique a situação logo após o rio. Precisamos saber exatamente a situação de Licínio. Atendendo de pronto a ordem de seu imperador,
Marco retornou algum tempo depois, informando: estão a caminho. Enviei 3 de meus melhores soldados. Ótimo. Aguardaremos o retorno deles. Quero que montem vários turnos de descanso e que metade dos homens esteja sempre desperta e em alerta. Licínio pode atacar a qualquer momento. Marco indagou surpreso. Acredita mesmo que ele planeja atacá-lo, senhor? Acredito que um homem desesperado seja capaz de qualquer ação. Ao final da tarde seguinte, os 3 experientes soldados retornaram, trazendo informações precisas e preciosas que foram logo levadas a Constantino. As tropas de Licínio ocupam as planícies de Adrianópolis e estão espalhadas por terrenos elevados, o que definitivamente lhes garante vantagem pelas condições do terreno. Quantos homens? É grande demais o seu exército. Meus homens ficaram muito impressionados. Relataram que o campo está como coberto por formigas. São muitos homens. Garantem que excede em número o nosso exército. Constantino ficou longo tempo pensando e depois ordenou: iniciaremos a construção de uma ponte ainda de madrugada. Quero muitos envolvidos nessa construção. Metade dos homens deve se dedicar à empreitada. Os generais de Constantino o ouviam atentos. Jamais questionavam suas ordens ou suas estratégias, que muitas vezes não compreendiam, mas sabiam que elas já haviam concedido àquele exército mais de 17 vitórias, portanto, confiavam em seu general e o seguiriam lealmente até a morte. Vários dias se passaram e a ponte se ergueu pouco a pouco sobre o rio. Naquela noite, ao despedir-se de seus homens, Constantino sabia que a hora de atacar havia chegado. Sabia que o oponente acompanhava suas manobras e chegara a hora de surpreendê-lo. No meio da madrugada, mandou chamar seus 3 principais generais e ordenou: quero um regimento com 5.000 arqueiros. Vamos atravessar o rio e nos embrenhar pela floresta densa. Surpreenderemos os homens de Licínio pela retaguarda. Eles não nos esperam. Meu objetivo é atacar o acampamento de Licínio. Os generais se entreolharam, surpresos pela ordem inesperada. No entanto, não ousaram sequer fazer qualquer comentário. Obedeceram de pronto. Sabiam que o elemento surpresa seria fundamental na ousada estratégia de Constantino. Antes de saírem, Marco virou-se para Constantino e perguntou: permita-me saber se poderia estar entre os líderes desse ataque. Você e os demais, meus homens de confiança, e eu pessoalmente vou liderar o ataque. Fazendo posição de sentido e olhando com profunda admiração para aquele jovem general que estava diante dele, Marco se retirou. Ao sair da tenda de Constantino, cruzou com Crispus, filho mais velho do imperador, que entrou ansioso indagando: vai sair a batalha, meu pai, assim que os homens estiverem prontos. Quero acompanhá-lo. Seja paciente, Crispus. Tenho planos para você. Que planos, senhor? Dada a sua habilidade náutica, quero poupá-lo para o possível confronto que teremos com a armada de Licínio, que ocupa o estreito de Helesponto. Temos de derrotá-los no mar para poder aniquilá-los de fato. Não podemos correr o risco de desembarcarem e nos atacarem no momento em que estivermos para invadir Bizâncio. O que sabes sobre a armada? Sei que é poderosa, com mais de 350 navios grandes e bem equipados ocupando todo o Helesponto. Fitando o rapaz, como a desafiá-lo, o mais velho inquiriu: e o que você pensa sobre isso? O que acha pode vencê-los? Crispus pensou um pouco, depois continuou: a frota é bem menor, é verdade, mas nossos homens são leais e corajosos. Aguardam suas ordens, prontos a obedecer. Tocando com a mão direita o ombro do filho, Constantino autorizou: muito bem, meu filho. Aguarde minhas ordens. Permaneça no acampamento. Sua luta será no mar. Diligente, o rapaz assentiu com a cabeça e respondeu: atenderei prontamente às suas ordens. Voltarei em breve com a vitória para prosseguirmos rumo à conquista definitiva de Bizâncio e à derrota final de Licínio. Quero que destrua completamente sua força náutica, transforme-os em fumaça. Crispus tão somente respondeu: pois assim será. Logo em seguida, Marco entrou e comunicou: estamos prontos, senhor. Constantino vestiu a armadura, empunhou a pesada espada que o acompanhava em tantas outras batalhas e, fitando como a conversar com ela, conclamou em voz alta: a vitória. Capítulo 6. Enquanto caminhava pela colônia, em um dos grandes jardins floridos,
Angélica cumprimentava os amigos e colegas com quem compartilhara trabalho e aprendizado. Ela também viera de capela e alcançara, através de esforço e dedicação em diversas encarnações penosas, significativo progresso. Embora sua alma suspirasse por voltar ao lar, seu coração se enchera de compaixão pelos habitantes da terra e seu difícil caminho de evolução. Queria ajudar e, como Ernesto, resolvera permanecer para isso. Finalmente, chegou a uma grande construção, onde Ernesto a aguardava. Assim que a viu, encheu-se de alegria e, abraçando-a, exultou. É bom vê-la outra vez, Angélica. Retribuindo-lhe o carinho, ela o abraçou ternamente e disse: também estava com saudade, mas achei melhor permanecer junto a Constância. Deixando visível sua preocupação, Ernesto comentou: a situação está piorando muito, não é? Muito. Constância já não consegue acesso ao irmão. Constantino distanciou-se emocionalmente de toda a família, inclusive dos próprios filhos. Tem se enclausurado em si mesmo cada vez mais e perigosamente acredita naquilo que falam sobre ele. Entristecido, Ernesto lamentou: o poder o está cegando totalmente. Eu temo que sim. O poder que ele deveria utilizar para fortalecer o bem e a verdade, para fazer expandir-se sobre a terra a luz do Evangelho, está usando para satisfazer as próprias paixões. É isso mesmo. Infelizmente, creio que ele não conseguirá. Ernesto calou-se e meditou por longo tempo. Depois perguntou: e como está a Constância? Apesar de fisicamente recuperada, sua alma sofre muito, pois sabe que ambos, Licínio e Constantino, se desviaram de suas tarefas, estão prestes a se confrontar. E eram dois imperadores justamente para se ajudarem mutuamente, em tarefa de tamanha responsabilidade. Não resistiram aos apelos da personalidade do ego, ao egocentrismo e ao endeusamento de si mesmos. Suspirando fundo, Angélica emendou: nossa irmã sofre profundamente, pois intui a dor e o sofrimento que os aguarda após deixarem a terra. A jovem fez uma pausa, depois continuou: o que poderemos fazer, Ernesto? Uma programação reencarnatória tão preparada, longamente planejada, agora prestes a se perder. É o livre-arbítrio. Não podemos impedir que Constantino faça suas escolhas. Ele tem esse direito. E aqueles que o seguem também. O que podemos fazer agora é rogar ao Pai Celeste que nos socorra e nos oriente. Eles estão prestes a se enfrentar. Talvez o façam agora, enquanto nós falamos. Constantino alcançou as planícies de Adrianópolis com mais de 120.000 homens. Licínio está acampado com seus homens nas planícies, jamais para o lado de Bizâncio. A guerra é inevitável e Angélica não pôde continuar. A dor tomou conta de seu coração e pesadas lágrimas desciam pela sua face. Ernesto buscou consolá-la e disse, tocando suas mãos: sei que é difícil. Quantas vidas perdidas, quanto sofrimento inútil, quanta dor se projetando para o futuro dessas almas. Sim, minha irmã, infelizmente. Limpando as lágrimas, ela indagou: por quê? Porque ainda é tão difícil para os homens compreender. Porque a verdade incomoda os homens, Angélica. Por quê? Ernesto pensou por alguns momentos, depois, envolto em safírica luz, disse: os homens tentam de todas as maneiras fugir de sua difícil, angustiosa situação espiritual. Porque não procuram sair da situação para serem mais felizes? A verdade nos liberta, nos faz donos de nossos destinos, nos aproxima de Deus e nos torna seres mais felizes. Não sem antes nos obrigar a enxergar nossa real condição espiritual, Jesus trouxe para os homens a consciência de nossa real condição, arrancando-nos das ilusões em que nos apoiávamos, acreditando-nos possuidores de uma superioridade que não existe. Fez curta pausa. Angélico escutava atento e ele continuou: conscientes de nossa real situação, temos de tomar uma decisão e arcar com as consequências advindas dela. Podemos optar pela iluminação espiritual, conscientes de que ela é árdua, difícil e demorada, mas o único caminho para a nossa real felicidade. Ou então, abafar a consciência e escolher a fantasia, a mentira, pois ela nos dá maior prazer, maior satisfação e não nos obriga a empreender os esforços de resignação, humildade e desapego às ilusões, principalmente sobre nós mesmos. Angélica balançou a cabeça em sinal afirmativo e disse:
Tem razão, meu sábio amigo. A verdade nos liberta, mas depende de nosso esforço e coragem para nos vermos como realmente somos. Exatamente. Por isso matamos Jesus impiedosamente. Calando o Messias, tentamos fazer silenciar a própria consciência que gritava dentro de nós. Angélica ia fazer uma pergunta quando Ernesto sugeriu: oremos a Deus, Ele haverá de nos orientar. E, acima de tudo, tenhamos paciência, sabendo que nós mesmos viemos de longa data fugindo destas verdades. Angélica sorriu ao repetir: paciência, e Ernesto finalizou: e muita perseverança, o bem triunfará, isso é inevitável, a verdade será vitoriosa. Capítulo 7. Constantino liderou cerca de 5.000 homens que atravessaram o rio Ebro nadando e logo que cruzaram as águas, tal qual Constantino havia planejado, embrenharam-se por densa floresta para atacar o acampamento de Licínio pela retaguarda. Contavam com a surpresa do oponente para enfraquecê-lo. Pouco antes do alvorecer, quando se ouviu os primeiros pássaros aqui e acolá, fez-se grande rumor por todo o acampamento e a confusão se instalou. Licínio ergueu-se de um salto e em poucos segundos estava armado, já sobre seu cavalo. Viam-se as flechas voando pelos céus do acampamento e homens tombavam por todos os lados. Licínio gritou enquanto tentava controlar o cavalo. De onde vem o ataque? Um de seus generais aproximou-se informando: estão nos atacando pela floresta. A reação do exército de Licínio foi rápida, mas perdiam muitos homens rapidamente. Tombavam as dezenas por todos os lados. Os poucos minutos que levaram para conseguir se organizar foram suficientes para conceder grande vantagem a Constantino, que se aproximava velozmente. Um dos generais de Licínio enviou alguns de seus melhores homens à frente para tentarem saber quão perto estava o inimigo. Dos 5 enviados, apenas um retornou e ferido, informando: eles se aproximam muito depressa. Melhor proteger o general. Não posso, não. Não suportando os ferimentos, desfaleceu. Logo um de seus generais se reuniu, em meio à confusão, para pedir ao imperador que se retirasse. Deve retornar imediatamente à segurança da cidade, senhor. O acampamento já não é seguro. Licínio nem tentou argumentar. Arregimentou rapidamente um grande número de homens e partiu em retirada, caminhando na direção das muralhas que fortificavam e protegiam a importante cidade de Bizâncio. Constantino, por sua vez, avançava mais e mais. Os homens de Licínio, ainda que em número muito maior, eram forçados a deixar sua vantajosa posição em terreno íngreme e descer para uma grande área plana em terras de Adrianópolis, concedendo assim mais vantagens aos atacantes. Quando conseguiu alcançar o coração do acampamento, onde alguns minutos antes estava Licínio, Constantino ordenou que os arqueiros atirassem flechas flamejantes, com tochas nas pontas para o alto, avisando a seu exército que deveria atacar. Cruzando bravamente o rio, o exército de Constantino avançou intrépido ao encontro de seu general. Este, de espada em punho, atacava tudo e todos que encontrava pelo caminho. Desejava o confronto com Licínio, mas já pressentia que ele estivesse recuado. Seguiu-se então violenta batalha que dizimou mais de 34.000 homens. Pelo meio da tarde, Constantino vencera o exército do opositor. Imediatamente se dirigiu para as muralhas de Bizâncio, com o objetivo de invadi-la. Conclamando mais uma vez seus homens, gritava com vibrante entonação: não esmoreçam agora. Depois de breve pausa, gritou ainda mais: a vitória está próxima. Breve Bizâncio será nossa. Marco, tentando protegê-lo, mas conhecendo seu imperador, indagou hesitante: não seria melhor descansarmos um pouco, meu senhor? Precisa cuidar desse ferimento. Está sangrando muito. Descendo de seu cavalo, Constantino improvisou ataduras e amarrou-as fortemente à coxa, acima do profundo corte que sofrera. Depois subiu no animal e agradeceu. Compreendo seus cuidados, Marco, mas nada me deterá agora. Estamos a um passo da conquista completa do império. Não quero me demorar. Temos de invadir a cidade. Chamando outro de seus generais, ordenou: encontrem os homens de Licínio que debandaram para a floresta. Não quero surpresas. Prontamente o outro aqueceu. Sim, imediatamente. Depois, intrépido,
Constantino ergueu uma vez mais a espada já sem brilho e gritou: logo estaremos dentro da cidade. Sigam-me, e seremos donos de todo o império. Os soldados o seguiram sem titubear, confiavam cegamente em seu vitorioso imperador. Ao se aproximarem das altas muralhas de Bizâncio, Constantino ordenou que montassem um forte cerco e começassem a construir engenhosas torres de terra. Depois de montar sua tenda e acomodar-se no local, chamou um de seus melhores mensageiros e ordenou pessoalmente: diga a Crispus que ele deve atacar imediatamente a frota de Licínio ancorada no Helesponto, que force a passagem e destrua seus navios. Precisamos que os alimentos nos cheguem por terra, e somente abrindo a estreita passagem que eles controlam, poderemos receber os suprimentos de que necessitamos. O mensageiro partiu no mesmo instante. Ao final daquele dia, as torres começaram a ficar prontas, e pouco a pouco, com muito esforço e utilizando grandes alavancas de madeira, foram posicionadas sobre elas catapultas que começaram a arremessar pesadas pedras e gigantescas tochas sobre as fortes muralhas da cidade. Em seu palácio, Licínio caminhava de um lado a outro aflito, escutando o barulho do impacto que as pedras enormes causavam nas muralhas. Quando um de seus generais entrou na sala, ele logo indagou: o que estão fazendo agora? Será que terão alguma chance de transpor esta fortaleza? Preocupado, o general respondeu: estão atacando as muralhas. Inseguro, Licínio retrucou: elas são muito resistentes, suportarão os ataques. O outro prosseguiu, com forte tensão na voz: estão atacando no centro da muralha, justamente no ponto onde são mais frágeis. Como isso foi possível? Elas são muito altas. Não conseguimos ver, mas de alguma forma colocaram as atiradoras num ponto mais alto, atingindo o centro de nossos paredões. Cansado pelo recuo rápido que for obrigado a realizar e profundamente contrariado pelos avanços e manobras inteligentes do rival, Licínio gritava descontrolado: eles não podem entrar, está entendendo? Tente impedi-los. Derrame óleo fervendo sobre eles agora. É o que estamos tentando, mas fomos pegos de surpresa. Não temos nada preparado de pronto para responder a esse ataque à altura. Se conseguirem entrar... Agarrando o subordinado pelo pescoço, ele bradava: eles não podem entrar. Está me entendendo? Vá, faça seu trabalho, seu incompetente. Estou cercado por incapazes, homens fracos. O general saiu logo e Licínio continuou gritando impropérios. O cerco se estendeu por toda a noite e pelo dia seguinte, sem interrupções. Constantino, acampado em local estratégico, de onde acompanhava toda a movimentação de seus homens, estava totalmente convencido da vitória. Já podia ver-se ocupando o trono de Licínio. Amanhecia, quando o mensageiro entrou depressa pelo acampamento próximo às margens do rio Ébro, onde Crispus aguardava as ordens do pai. Tão logo o mensageiro procurou e transmitiu as ordens para o ataque, o jovem organizou seus homens e imediatamente lançou-se ao mar, ocupando a maior e mais bem equipada embarcação de que dispunham. Enquanto esperava, planejara detida e minuciosamente o ataque que encetaria. Estava empolgado e via naquele ataque a grande oportunidade para ocupar um lugar de destaque e honra ao lado do pai. Queria muito que o grande Constantino reconhecesse seu talento e seu empenho. Não demorou muito a alcançar as embarcações do inimigo. Travou-se grande batalha. Embora a esquadra de Licínio fosse maior e melhor equipada, a determinação e a destreza de Crispus logo fizeram sua armada sobressair. Vários navios se queimavam sob o fogo da força marítima do filho mais velho de Constantino. A batalha durou todo o dia. Na manhã seguinte, muito embora seus homens demonstrassem sinais visíveis de cansaço, Crispus seguiu atacando. Perdeu várias embarcações importantes e pelo meio do dia julgou que não poderia sair vencedor daquela batalha. Entretanto, de súbito, forte ventania soprou sobre o estreito de Helesponto, levando os navios de Crispus para bem perto dos do opositor. O jovem não teve dúvida. Ordenou ataque maciço e incendiaram a frota adversária. Vários navios partiram em retirada e 130 foram destruídos. O seu próprio navio estava em chamas quando proclamou, erguendo a espada, à semelhança do que fazia o pai: a vitória é nossa. Ao grito uníssono da tripulação, Crispus escutou o cumprimento de seu subordinado imediato, que lhe tocava o ombro.
Brava Vitória Crispos, excepcional. Seu pai se orgulhará de você. Sorrindo satisfeito, o belo rapaz observou com ligeiro sinal de cabeça. Espero que ele seja comunicado da batalha em seus pormenores. Compreendendo imediatamente o que o rapaz desejava, o outro respondeu. Ele saberá, Crispos, todos os detalhes dessa brava e corajosa vitória. Logo depois, alimentos e água chegavam ao acampamento de Constantino. Não demorou e a primeira muralha começou a ruir. Desesperado, Licínio aguardava informações. Um de seus generais entrou ofegante. Precisamos partir, senhor. Um de nossos muros externos acaba de ruir. Não vai demorar para que consigam enfraquecer outros e assim não tardarão a entrar. Licínio ergueu-se e logo organizou uma grande comitiva e partiu em retirada, levando consigo muitos baús contendo suas riquezas e tesouros. Deixou para trás sua família e seu povo. Em região não muito distante, conseguiu reunir novo exército com cerca de 60.000 homens. Constantino avançava em sua ofensiva e pouco a pouco outras muralhas foram derrubadas. O grande general estava prestes a invadir Bizâncio quando foi informado por Marco. Licínio escapou e formou um novo exército em Bitínia. Quantos homens conseguiu regimentar? Cerca de 50.000. Muito bem. Quantos homens ainda temos? Quase 100.000, senhor. Mande 80.000 para Bósforo, em pequenas embarcações. O restante quero que ocupe a cidade. E tocando no ombro de Marco pediu, você deverá ficar aqui e comandar a ocupação. Marco fez menção de retrucar, mas ele prosseguiu. Preciso de você aqui, Marco. É em você que mais confio. Eu irei com os outros. Mas quero enfrentar Licínio pessoalmente. Tenho de ter certeza que ele não vai escapar dessa vez. Desistindo de argumentar, Marco conformou-se. Cuidarei de tudo. Muito bem, seja cuidadoso com as mulheres e as crianças. Não quero mortes desnecessárias. E cuide de minha irmã. Sim, meu senhor, cuidarei de tudo. Muito bem, vamos. Não quero dar nenhuma vantagem a Licínio.